Pronto, gente, de volta a mais uma aula de Direito Constitucional, continuando os nossos estudos sobre o Poder Executivo. Agora é o momento de estudarmos o Conselho de Defesa Nacional. Agora há pouquinho estudamos o Conselho da República e, na sequência, vamos enfrentar o Conselho de Defesa Nacional, que se encontra anunciado no artigo 91 da Constituição Federal. Me acompanhe a leitura do caput do artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República. Quando estudamos agora há pouco o Conselho da República, nós tínhamos que era órgão superior de consulta. Tratando do Conselho de Defesa Nacional, não existe esta menção de órgão superior. Temos que o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República. Agora vem o destaque: nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. O Presidente da República se consulta com o Conselho de Defesa Nacional nas questões relacionadas com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. Anote, sempre relacione Conselho de Defesa Nacional com soberania nacional e defesa do Estado Democrático. E deste Conselho de Defesa Nacional participam como membros natos. Aí nós temos ali 10 autoridades. Diferentemente do que vimos no Conselho da República, que havia ali um misto entre membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo, igual proporção, e ainda cidadãos, neste Conselho de Defesa Nacional não temos a presença dos cidadãos e existe aqui uma maioria marcante de membros do Poder Executivo. São ao todo oito autoridades que integram o Poder Executivo e apenas 2 que integram o Poder Legislativo. Mas, vamos lá, vamos aos participantes, os integrantes do Conselho de Defesa Nacional. Vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, os únicos 2, presidente da Câmara e do Senado, os únicos 2 oriundos do Poder Legislativo. Ministro da Justiça, ministro do Estado da Defesa, não podia deixar de ser, né? Estamos tratando de um Conselho de Defesa Nacional. Ministro das Relações Exteriores também, ministro do Planejamento e, claro, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esses são os integrantes do Conselho de Defesa Nacional. Não temos os cidadãos, como vimos na aula passada, integrando o Conselho da República. O Conselho de Defesa Nacional é composto apenas por essas 10 autoridades e presidido, claro, pelo Presidente da República. Mas nós vamos agora para o parágrafo 1º do artigo 91, onde temos as competências do Conselho de Defesa Nacional. Como vimos lá em cima no caput, sempre este Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente sobre as questões relacionadas com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. Então aqui, nos incisos do parágrafo 1º, nós temos uma série aqui de situações sempre trazendo isso, trazendo os interesses da soberania nacional e os interesses da defesa do Estado Democrático, como por exemplo no inciso 1º do parágrafo 1º, né? Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz. No inciso 2º, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Cuidado com este inciso 2º, porque observe que são competências comuns, tanto do Conselho de Defesa Nacional, agora estudado, como também competência do Conselho da República. O Presidente da República reúne o Conselho da República quando da iminência de decretação da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio. Do mesmo modo, o Conselho de Defesa Nacional é ouvido para opinar a respeito da decretação dessas situações aí de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E aí nós temos mais alguns incisos, sempre trazendo
sempre trazendo essa questão da soberania nacional e da defesa do Estado Democrático. Órgão consultivo do Presidente da República, e também vale a seguinte menção: é consultivo, mas não vinculativo. A opinião emitida pelos conselheiros que integram esse Conselho de Defesa Nacional não vincula a decisão do Presidente da República, né? Então, gente, basicamente são essas informações mais importantes relacionadas ao Conselho de Defesa Nacional. Destaque, né? Marque aí alguns pontos que poderiam trazer confusão com o Conselho da República. Não é o órgão de consulta superior, é um órgão de consulta do presidente para assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. O órgão de consulta superior do presidente da República é o Conselho da República, matéria da nossa última aula. Também marque, também anote no seu portfólio que deste Conselho de Defesa Nacional não participam cidadãos, como ocorre com o Conselho da República, apenas autoridades. 8 oriundos do Poder Executivo e 2 oriundos do Poder Legislativo. Gente, ficamos por aqui agradecendo a sua audiência e convidando você para o nosso próximo encontro, quando traremos mais uma temática de direito constitucional importante para a sua prova de concurso. Até breve.